Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 20. O apóstolo está pregando na igreja Esperança Viva, dos pastores Jonas e Daniela. Hoje é um dia especial lá e ele está enviado, pregando ali. E nós estamos aqui, graças a Deus, não só aqui, mas também em Valinhos, em Hortolândia, no Campo Grande, a Igreja Batista Vida Nova reunida em 4 lugares nessa noite. Graças a Deus por isso. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora, mas você acompanha aí na sua Bíblia, na versão que você tem. Apocalipse 20, 11. Eu vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Senhor nosso Deus e Pai, quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, e ela é palavra viva e eficaz para todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos as verdades espirituais da Tua Palavra. E que todos aqui sejam terra boa para essa semente que será lançada agora à noite. E que o Senhor use essa palavra para trazer transformação genuína nessa vida e que repercuta até na eternidade de todos quantos estão aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de agir. Não me deixe fazer isso sozinha, que seja o Senhor agindo em cada coração aqui diante da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Graças a Deus. Esse texto, irmãos, que nós lemos, fala das últimas coisas, das últimas coisas que haverão de acontecer nessa terra. Ora, está no último livro da Bíblia, no antepenúltimo capítulo, ou seja, são realmente as últimas coisas. Não é fácil pregar em Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de revelação profética. Tudo que está escrito em Apocalipse, ou quase tudo, ainda não aconteceu. E como ainda não aconteceu, a gente precisa entender E interpretar. Há muitos símbolos em Apocalipse, há muitos textos de difícil interpretação, especialmente porque ainda não aconteceu. Quando acontecer, vai ficar tudo claro e visível, e a gente vai poder lembrar dos textos e dizer, era isso que estava escrito lá, agora eu estou vendo como está acontecendo. Eu estou lendo Mateus na minha leitura sistemática da Bíblia. E Mateus é o evangelista que se preocupa muito em convencer os judeus da sua época de que Jesus era verdadeiramente o Cristo Messias. Então Mateus cita muitas profecias do Antigo Testamento no evangelho dele, mais do que qualquer outro evangelista, para provar que Jesus é aquele de quem as profecias falavam. Então, lendo Mateus, quando você vê que Isaías falou de uma virgem que ia engravidar, aí você fala, é Maria. E Mateus escreve e diz, olha lá, uma virgem engravidou conforme a profecia de Isaías. Quando você vê que Miqueias falou de uma cidade pequenininha chamada Belém, de onde viria o pastor de Israel, a gente faz, Jesus nasceu em Belém. Então a profecia fica viva.
a profecia de Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho, e ele sendo crucificado ao lado dos malfeitores, e as roupas dele sendo divididas. Agora fica tudo claro, porque já aconteceu. Mas Apocalipse ainda não aconteceu, por isso a gente precisa de graça e favor de Deus para entender, porque é palavra de Deus para nós hoje. Não é porque é um livro de revelação futura que não tem nada de Deus para mim, pelo contrário, esse livro foi escrito e tudo aí está escrito para nos alertar, nos ensinar. Então nessa noite Deus quer falar com você nesse texto profético de Apocalipse, amém? O texto que eu li fala de um julgamento, de um juiz sentado no seu trono, julgando todas as pessoas. Fala de mortos ressuscitando, de todas as épocas, e essas pessoas comparecendo diante de um tribunal para serem julgadas. E até na minha Bíblia, o título que aparece em cima é O Julgamento Final. Todos nós num dia compareceremos diante desse juiz para sermos julgados. Esse texto que eu li fala de algo que ainda vai acontecer, e nós estaremos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5:10, ele diz o seguinte: pois todos nós, diga todos nós, diga para o irmão que está do seu lado, até você. Paulo fala, todos nós compareceremos, teremos de comparecer, não vai ter opção. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Diga, todos nós compareceremos diante desse juiz. Esse texto que eu li fala de algo que vai acontecer. Em Eclesiastes 11:9, há um texto muito interessante voltado aos jovens. E a Bíblia diz assim: jovens, alegrem-se na sua juventude, aproveitem cada momento, façam tudo o que vocês desejarem. Lembrem-se, porém, que Deus pedirá contas de tudo que você fizer. Saber que a gente um dia vai comparecer diante do juiz nos dá um certo temor e até um certo cuidado, sim ou não? Faça o que você quiser da sua vida. Lembre-se, porém, um dia você vai ter que prestar contas de tudo o que você fizer. Haverá um julgamento, todos compareceremos, e nesse julgamento não vai ter jeitinho. Dizem que brasileiro é o povo que gosta de dar um jeitinho, mas nesse julgamento não vai ter jeitinho. Primeiro porque o juiz é o justo juiz, o nosso Deus. Ninguém suborna Deus, ninguém compra Deus, ninguém engana Deus. O juiz é o nosso Deus. Segundo, porque se você prestou atenção no texto que eu li, o texto fala que tudo estará registrado em livros. O texto fala de um livro e de livros. Então vai ter registro, irmãos. No dia do julgamento, mesmo que você diga assim, não, eu não fiz nada disso, o juiz vai dizer, está aqui anotado no livro. Dia 6 de setembro de 1999, está aqui anotado no livro. Haverá registro de todas as coisas. Algumas semanas atrás, quando eu voltei a dar aula na escola onde eu trabalhava, graças a Deus foi só por uma semana, Deus me libertou já dessa vida. Mas quando eu estava dando aula, numa das salas, eu vi que tinha um livro de registros. E eu perguntei para eles, o que é esse livro aqui em cima da mesa? Ah, tia, é o livro de ocorrências. E aí eu abri o livro e tinha uma página para cada aluno. E ali o professor anotava o que eles aprontavam. E anotava na página e o aluno tinha que rubricar
confirmando, fiz isso mesmo. E aí eu fui virando as páginas, e várias páginas não tinha nada escrito, mas tinha página que tinha muitas coisas escritas. Deixou de entregar a tarefa, desobedeceu o professor, bateu no amigo, estava usando o celular na sala de aula. E como eu não os conhecia, eu olhava o nome e perguntava assim: quem é João Pedro? Aí levantava a mão, uma carinha boa, bonitinho, lindinho. Mas eu olhava para ele e olhava para o livro e falava: João Pedro, você não me engana. Você tem essa carinha boa, mas olha o que está registrado no livro. E aí eles mesmos entregavam: professora, olha a página do Samuel. Aí eu ia lá e olhava a página daqueles que eram os campeões de anotação no livro de registros. Ora, a Bíblia diz que vai ser mais ou menos assim. Você vai chegar lá com uma carinha tão boa, mas vai ter um livro. E eu quero falar nessa noite de 3 livros que eu creio que vai ter lá no dia do julgamento. E Deus está te dando essa palavra hoje, amigo, porque ainda dá tempo de você arrumar os seus registros. No dia do julgamento, ninguém vai poder mexer nos livros. Passar branquinho, sabe? Apagar. No dia do julgamento, os livros serão abertos e ninguém vai poder mexer. Mas hoje, Deus está te dando a chance de ainda interferir no que vai acontecer naquele grande dia. Diga graças a Deus. Graças a Deus porque você está vivo. Graças a Deus porque você está na igreja. Como diz meu marido, a igreja é o lugar onde a gente resolve as nossas vidas. Graças a Deus que você veio hoje, porque Deus quer que você resolva a sua vida. E eu quero falar de 3 livros. O primeiro deles é o mais importante de todos. Por isso aparece no texto com letra maiúscula. Está aí no finalzinho do versículo 12. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E no final do versículo 15, fala de novo, com letra maiúscula, do livro da vida. Diga livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida não é um livro onde estarão registrados os atos das pessoas, mas é um livro de registro de nomes. O livro da vida contém os nomes de todas as pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Há outros textos na Bíblia que falam desse livro. Por exemplo, o profeta Daniel, ele fala do livro da vida. Daniel capítulo 12, você nem precisa abrir. Daniel é um profeta que também fala das últimas coisas. E ele diz assim no capítulo 12 da sua profecia: nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro da vida serão salvos. Repita comigo: todos aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão salvos. O livro mais importante que tem lá no dia do julgamento é o livro da vida, que contém os nomes de todos os salvos. Seu nome já está lá? Seu nome e sobrenome já está lá? Amém? Eu não tenho muita certeza, apóstola. Como é que faz para ter certeza? Bem, estão escritos no livro da vida os nomes de todos aqueles que pela graça e pela fé se renderam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E esse nome escrito no livro da vida garante a você vida eterna. Não basta crer em Jesus, mas é necessário confiar nele e entregar-se totalmente a ele. É assim que a gente é salvo.
não é pelos nossos atos de justiça. O livro da vida não é um livro de recompensa pelo que você fez ou que você deixou de fazer. Porque se fosse assim, a salvação não seria pela graça. A Bíblia diz no texto famosíssimo de Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é pelo que você faz nessa terra, mas é pela sua fé e entrega genuína de vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí seu nome é escrito no livro da vida, irmãos. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente nasce de novo, diga amém. Quando você nasceu, seus pais te registraram num cartório, sim ou não? E você tem um documento que é a sua certidão de nascimento. E as mulheres, quando se casam, trocam pela certidão de casamento. Essa certidão de nascimento, além de ser um papel que você tem com você, também há um registro num livro do cartório. Se você ler lá embaixo na certidão, ninguém lê isso, mas está escrito lá o livro em que foi registrado o seu nascimento. Então, quando você nasce de novo em Cristo, lá no livro da vida tem um registro do seu nome. Pela graça de Deus você é salvo. E você é salvo para toda a eternidade. Nesse julgamento, os crentes em Jesus não serão julgados para ir para o céu nem para o inferno, porque eles já são salvos, diga aleluia. E não há mais condenação, diz a Bíblia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você que é salvo, você não vai para o julgamento tremendo de medo se Deus vai te mandar para o inferno. Você tem a vida eterna, diga glória a Deus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, se você não tem certeza, creia. É porque provavelmente você ainda não foi salvo por Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito quando nós somos salvos. Quem é salvo tem certeza. Mesmo que a gente de vez em quando erre, mesmo que a gente de vez em quando peque, porque a gente é salvo, mas a gente não deixa de errar. A gente luta para não errar, mas de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente peca. A gente sabe que a salvação de Deus nos alcançou. E você tem que estar muito preocupado em que você e toda a sua família tenham os nomes escritos no livro da vida. Amém ou não amém? Os pais que estão aqui, a gente tem sonhos e planos para os nossos filhos, mas a nossa maior preocupação deve ser ter certeza de que todos os nossos filhos têm os nomes escritos no livro da vida. Todas as famílias que estão aqui, você deve se preocupar se tem alguém da sua família cujo nome ainda não está escrito no livro da vida. Porque esse é o livro de salvação ou de perdição. Mas Deus deseja que todos sejam salvos. Amém ou não amém? Deus deseja que todos sejam salvos. Esse livro pode ter páginas infinitas, porque há lugar para todos aqueles que pela fé se rendem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Então feche os seus olhinhos aí no seu lugar. E eu quero confirmar com você que a sua vida pertence a Jesus. Diga, Senhor Deus, eu entendo a tua palavra. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de salvação, que eu preciso de perdão, que os meus pecados me separam do Senhor. Eu reconheço e eu creio que o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz, para me salvar. Essa é a notícia mais maravilhosa de todo o mundo. E eu creio que Jesus Cristo, pela fé,
pode se tornar meu Senhor e Salvador. Nessa noite, eu declaro, a minha vida eu entrego a Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é de Jesus. Eu creio nele, eu confio tanto nele, que eu entrego a ele o que eu tenho de mais precioso, a minha vida. E eu creio que o meu nome está no livro da vida. Amém? Dá um aplauso bem bonito para o Senhor. Então, o primeiro livro é o livro da vida. E se você nunca tinha feito essa oração, se você nunca tinha entendido que você precisava fazer isso, hoje, pela graça de Deus, você pode ser salvo. Olha que coisa linda. Há lugar para todo mundo, no céu, na eternidade com Deus, nas páginas desse livro. Mas o texto fala, irmãos, que foram abertos os livros e o livro da vida. Quais são esses outros livros que foram abertos? Bem, Salmo 139, vai lá. Se você pode, abra a sua Bíblia lá no Salmo 139. Eu já citei esse texto aqui algumas vezes, porque eu acho muito lindo esse texto do Salmo 139. E eu confesso aos irmãos que por bastante tempo eu pensava que isso aqui era super simbólico. Mas hoje eu acho que não é simbólico, que na verdade isso existe. Salmo 139, versículo 13. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanha aí esse texto que vai falar de você quando estava na barriga da sua mãe. Para alguns aqui faz bastante tempo. Salmo 139, versículo 13. O salmista fala para Deus assim: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. E cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Diga, cada dia da minha vida registrado num livro. Davi está dizendo nesse salmo, irmãos, que quando Deus nos formou e nos teceu na barriga da nossa mãe, que Deus não fez só o nosso físico, mas que Deus tinha planos específicos para a vida de cada pessoa. E Ele usa a imagem de um livro. Deus registrou num livro, antes de você nascer, o que Ele queria, sonhava, esperava para a sua vida. Os planos dEle para a sua vida, registrados antes de você nascer. Há algumas pessoas na Bíblia para quem Deus revelou isso de maneira muito específica. Por exemplo, quando Deus chama Jeremias para ser profeta, Ele chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu conheço você antes de formá-lo no ventre da sua mãe. E antes de você nascer, eu separei você e nomeei você para ser profeta às nações. Olha o que Deus está dizendo. Jeremias, quando você estava na barriga da sua mãe, eu já tinha o plano para a sua vida, de que você seria um profeta para as nações. Aí Jeremias começa a bater um papo com Deus e fala assim: mas eu sou muito jovem. E Deus fala para ele: não diga que você é jovem. Esse é meu plano para você. E aí Deus começa a dar visões para Jeremias. E pergunta para ele: o que você vê? E Jeremias vai dizendo as coisas que ele vê. E ele começa a profetizar.
E quem foi Jeremias? Por toda a vida dele, um profeta às nações, do jeitinho que Deus planejou antes de ele nascer. Então, se tem um livro, ou se é simbólico, mas se tinha um livro sobre Jeremias, Deus escreveu lá: eu quero que esse nenê, quando nascer e crescer, se torne um profeta. E Jeremias viveu exatamente o que estava profetizado por Deus. Em Lucas capítulo 1, um anjo do Senhor aparece para Zacarias e começa a dizer quem seria o filho de Zacarias, João Batista, que nem tinha nascido. E o anjo fala o futuro do menino. Fala o que ele vai comer, fala qual vai ser o ministério dele, conta do futuro da vida, mas o neném não tinha nem sequer sido gerado. Mas Deus já tinha um plano para a vida do menino. Em Juízes capítulo 13, um anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá e fala para ela assim: olha, você vai ter um neném. E esse nenê será, e começa a dizer tudo o que vai acontecer para o nenê. Esse nenê será consagrado, esse nenê será nazireu, esse nenê não vai poder beber bebida forte quando ele crescer, ele vai libertar o povo dos filisteus. Ou seja, Deus tem planos para as nossas vidas, desde antes de a gente nascer. E o que o salmista diz é que tem um livro com esses planos. Aí eu pergunto para você, se hoje você pegasse o livro dos planos que Deus tinha para a sua vida, quando você estava na barriga da sua mãe, e começasse a ler e comparar com a sua vida, será que você está vivendo os planos de Deus? Porque nem todo mundo vive o que Deus planejou. Aliás, irmãos, a maioria das pessoas não vive o que Deus planejou. Esse menino Sansão, Deus disse que ele seria um juiz, que ele libertaria o povo dos filisteus, que ele seria consagrado, mas ele não viveu isso. Ele não podia beber bebida forte e ele bebeu. Ele não podia se casar com uma mulher que não fosse do meio do povo, e ele se casou com Filisteia. Ele não podia mexer em cadáver, e ele mexeu em cadáver. E o que aconteceu? Acabou a vida se suicidando, cego, humilhado, morrendo de maneira vexatória. Será que era isso que estava escrito no livro? Será que era isso que Deus tinha planejado para ele? Não! Mas as nossas escolhas podem mudar o que Deus planejou para a nossa vida. Diga misericórdia. Diga eu quero viver o que Deus planejou para mim. Amém? Não importa quantos anos você tem. Se hoje você disser, Senhor, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim, Deus pega o livro de volta. Talvez meio empoeirado, dependendo da idade aí que você tem. Abre lá nas páginas e começa a arrumar a sua história. Amém? É o que essas músicas legais que a gente canta, que fala que Deus está escrevendo a nossa história. Deus quer escrever a sua história. Samuel chega para Saul e fala: Saul, era para você ter uma dinastia abençoada. O plano de Deus era que Saul se tornasse rei, o primeiro rei, como ele se tornou, e que a descendência dele também reinasse. Mas Saul desobedeceu, Saul foi rebelde. Aí Samuel chega para ele e fala assim: olha, era para você reinar, mas por conta da sua desobediência, Deus escolheu outra pessoa. Provavelmente no livro de Saul estava escrito um plano lindo. Mas olha como Saul se desviou do propósito de Deus. E como ele acabou a vida dele também de maneira tão triste. Hoje Deus está trazendo você aqui não só para você ter seu nome no livro da vida, mas porque Deus quer que você viva o que Ele planejou. Deus planejou coisas bonitas e boas para você. Você crê nisso? Claro que tem luta, tem dificuldade, tem sofrimento, tem dor, porque a gente está nesse mundo.
Mas quando você está vivendo os planos de Deus, até a luta, a dificuldade, o sofrimento, a dor contribuem para o bem. Você crê nisso? Não é coisa do diabo. Quando você está vivendo os planos de Deus, Deus pode colocar você sim em provas. Não é diabo, é Deus. E isso de alguma forma vai contribuir para o seu bem. O plano que Deus escreveu para você naquele livro, não é que não tem nenhum capítulo triste. Os capítulos tristes da nossa história também nos fazem bem. Fazem a gente crescer, amadurecer, aprender. Só não vai ter capítulo triste na eternidade, mas aqui ainda tem. Pois Deus tem um plano excelente para a sua vida. E você precisa viver o que Ele planejou. Diga amém. Diga, Senhor Deus, eu quero viver os teus planos. Amém? Agora olha para mim aqui. Viver os planos de Deus não é para a sua salvação. Porque tem crente salvo que não vive o que Deus planejou para a sua vida. Está salvo porque a salvação é pela fé, pela graça. Então ele está salvo, mas tem uma vida muito diferente da vida abundante que Jesus prometeu. Quando você vive os planos de Deus, você tem vida abundante nessa terra. Diga amém. Quando você vive os planos de Deus, você é bem-aventurado, você é feliz. Você é feliz. Crente fora do propósito de Deus é muito infeliz, irmãos. Eles fingem que estão bem, postam no Facebook que estão bem, põem a foto no Instagram sorrindo e comemorando, mas está infeliz, porque está fora da vontade de Deus. E Deus disciplina quem está fora da vontade dele, sabia? Porque Deus é pai, e Ele disciplina os filhos, até para que os filhos se arrependam e voltem. Deixa comer comida de porco, para ver se cai em si e volta. Você precisa viver os planos de Deus para você não só ter vida eterna, mas para ter vida abundante aqui. Claro que é plano de Deus que você sirva ao Senhor, que você esteja na igreja, que você seja fiel, que você ande nos caminhos dEle. Não precisa perguntar, isso está no seu livro, Senhor, que eu faça parte de uma igreja? Claro, você acha que Deus quer você solto nesse mundo? Para isso tem a palavra do Senhor, para que você saiba o que Ele planejou para a sua vida. Se você vive os planos de Deus, Deus te dá uma descendência abençoada. Amém? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai ter uma geração de filhos íntegros. Você anda nos planos de Deus e a sua família é abençoada. A melhor coisa que você faz pelos seus filhos é você ser um crente fiel, santo e dedicado. Porque se você é crente fiel, obediente, santo e dedicado, a bênção passa para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quantos creem nisso? Amém? Eu estou aqui debaixo da bênção dos meus avós, que serviram ao Senhor com fidelidade a vida inteira até morrer. E a bênção passou para os filhos, e a bênção passou para os netos, como eu, e a bênção passou para os bisnetos, como os meus filhos. O plano de Deus é que você viva para Ele, viva o que Ele planejou para a sua vida, para que você tenha uma vida abundante nessa terra. Você não precisa ficar sendo roubado nessa terra, ficar tendo uma vida torta nessa terra. Não é porque você não é profeta que não tinha plano para você, tem plano para você. E que você queira viver o que Deus tem para você. Amém ou não amém? Hoje é dia de você deixar os maus caminhos, deixar os seus pecados. E não é por medo do inferno, é por amor a Deus e por consciência da palavra. Eu não vou ser santo só para não ir para o inferno. Eu vou para o céu porque Jesus me salvou, mas porque esse é o desejo de Deus para a minha vida. Amém? O texto de Apocalipse fala que foram abertos os livros. E aí, eu quero chegar no terceiro e último livro. O livro da vida para a sua salvação, tem seu nome. O salmista fala de um livro de planos de Deus. Eu não sei se é esse que está aqui, mas teria muito sentido. Mas aí a Bíblia fala em Apocalipse
que haverá um livro, isso sim, onde estarão registrados os nossos atos. Olha lá, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Foram abertos os livros e eles foram julgados de acordo com o que haviam feito. Então é mais ou menos assim, irmãos, os planos de Deus e o que você fez da sua vida. Os planos de Deus num livro e os seus atos no outro. Os planos que Deus sonhou para você e o que você verdadeiramente fez da sua vida. Esse julgamento é para recompensa, porque no céu vai ter recompensa. Quantos já ouviram falar da palavra galardão? Levanta a mão aí, todo mundo. O que é um galardão? É uma recompensa. Galardão não é salvação, porque salvação é pela graça. Galardão é recompensa. No céu vai ter recompensa. Você serve a Deus fielmente, você é abençoado na terra e vai ter recompensa no céu. Como que vai ser a recompensa? Sei lá, mas no céu é tudo tão top das galáxias, que você imagina o que no céu uma lembrancinha deve ser um negócio fantástico, não é? Um brinde deve ser um negócio extraordinário. Às vezes você vai comprar um negócio num lugar e a pessoa fala assim, olha, você tem direito a um brinde. Quando alguém fala brinde, você já imagina uma bobeirinha baratinha, né? Mas imagina um brinde no céu, um kit no céu, recompensa pelos seus atos. Vale a pena servir ao Senhor nessa terra, porque você é abençoado aqui e tem recompensa no céu. Tudo que você faz para Deus por amor tem registro. Você que é líder de célula, está meio cansadinho de ser líder de célula, às vezes meio desanimado de ser líder de célula, persevere, o seu serviço para Deus está sendo registrado. Você que tem pregado o evangelho, que tem orado por pessoas, visitado pessoas, está tudo registrado. Deus não é injusto que se esqueça das nossas obras. As nossas obras não vão nos salvar, mas as nossas obras são sinal de que nós somos salvos. Amém? Você que tem se guardado em santidade, esperado um casamento santo no Senhor, está registrado lá que você está se guardando em santidade. Você que vem aqui para a igreja com sacrifício, gasta dinheiro de passagem, de combustível, vem no culto 6 da manhã, vem no culto quinta-feira, serve ao Senhor, dá seu dízimo fielmente, mesmo que te doa, dá ofertas com alegria na casa do Senhor, está tudo registrado, tem recompensa. Você que é discipulador, que atende discípulo, às vezes tem discípulo ingrato, não aqui não tem nenhum, mas aí fora tem. Às vezes tem discípulo mal criado, aqui também não tem nenhum. Discípulo pecador, aqui tudo santo, né, irmãos? Você atende o abençoado, aconselha, ele vai lá, faz tudo diferente do que você aconselhou, depois ele volta para dizer que vai embora da igreja porque Deus não está abençoando a vida dele. Mas você que está cuidando desses discípulos, alguns cabeções teimosos, você está lá, tem recompensa, está anotado no livro. Seu cuidado com os discípulos. Nossa, tem uns discipuladores usando assim. Estou achando que tem uns discípulos meio difíceis aqui. Tem recompensa. Você que está fazendo escola de discípulos, tem recompensa. Você que está jejuando para levar a gente para o encontro com Deus, tem recompensa. Você que se esforça, você que trabalha, tem recompensa. Cada um será julgado de acordo com os seus atos. Tem recompensa. E Deus é galardoador daqueles que o temem. E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, dá tempo de mexer lá nos livros. Se seu nome não está no livro da vida, ou não estava, dá tempo de entrar hoje. Nome e sobrenome. E mesmo que tenha muitos homônimos, sabe o que é um homônimo? É alguém que tem um nome igual ao seu. Deus não vai se confundir. E não adianta querer entrar. Meu nome tem um homônimo lá, mas Deus vai dizer, não, esse não é você não, cara. Seu nome pode entrar no livro da vida. Se você tem vivido sua vida fora dos planos de Deus,
Nem pergunta para ele o que ele planejou. Casou e nem perguntou para Deus o que Deus queria. Não vai largar. Casou. Mas Deus tem como arrumar e fazer do seu casamento uma bênção. Amém? Não vai chegar em casa e dizer assim, olha, a apóstola falou hoje que tem um livro com os planos de Deus e eu tenho certeza que não estava lá casar com você. Misericórdia. Se não estava e você casou, Deus vai abençoar seu casamento. Diga amém, você vai ser feliz. Mas você precisa andar na vontade do Senhor, consultá-lo, perguntar para Ele, Senhor, o que tem para mim? De repente Deus quer levantar você como um profeta, como Ele fez com Jeremias. Deus quer usar você para fazer coisas extraordinárias. Deixa Deus colocar em prática o que Ele planejou para você. Amém? E sirva ao Senhor, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. Naquele julgamento, vai ter gente chorando muito. Vai ter gente perdida, mas vai ter gente comemorando muito. E nós seremos estes. Amém? Comemorando muito a nossa salvação pela graça e as nossas recompensas por termos servido ao Senhor com alegria por toda a nossa vida. Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Deus não quer te dar só a salvação do inferno. Deus quer te dar uma vida abençoada nessa terra. Amém? Deus quer te dar uma vida abençoada nessa terra. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Vamos orar por nós. Começa a orar ao Senhor aí. E agradecer a Deus pela salvação de Cristo na sua vida. Não foi por merecimento. Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então não foi por merecimento, foi por graça abundante sobre as nossas vidas. Quando Jesus nos salvou, nós éramos pessoas piores do que somos hoje. E Ele nos salvou pela graça. Começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço, porque a tua graça me alcançou. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei na mensagem do Evangelho. E eu entreguei a minha vida completamente para o Senhor Jesus. E eu creio que o meu nome está escrito nesse livro da vida. Lá tem meu nome completo. Porque eu criei em Jesus e eu me rendi totalmente a Ele. Eu quero te agradecer por isso. Isso é graça e favor do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que você conhece pessoas que precisam de salvação. Pede para o Senhor usar você. Senhor, usa-me para falar dessa boa notícia de que há salvação para todos. De que há salvação para todos. Eu quero ser boca do Senhor nesse tempo. Às vezes tem gente da sua família que não é salvo, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que moram perto da sua casa e que também vão comparecer nesse julgamento, porque a Bíblia diz que todos vão comparecer. Pede para o Senhor essa semana, usa a minha vida para eu falar de Jesus, para que mais e mais pessoas tenham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Pede perdão para o Senhor se você tem vivido os seus próprios caminhos. Senhor, perdoa-me se eu tenho andado nos meus próprios caminhos, sem nem consultar o Senhor. Eu quero viver o que o Senhor planejou para mim, desde antes de eu nascer. Você consegue pela fé dizer para Deus: eu creio que os teus planos são melhores que os meus? Eu creio, Senhor. Eu creio que os teus planos são melhores que os meus, melhores do que os planos dos meus pais. Meus pais sonharam coisas para mim, mas eu sei que o que o Senhor sonhou para mim é muito melhor. Eu creio que os teus planos são melhores que os meus.
melhores que os meus, e eu quero viver exatamente o que o Senhor fez para mim. Se você está vivendo longe de Deus, longe da casa de Deus, você está fora da vontade dEle. Se você é um crente inconstante, você está fora da vontade dEle. Se você é um pecador contumaz, você está fora da vontade dEle. Essa não é a vontade dEle para a sua vida. E hoje Ele trouxe você aqui para você se arrepender e voltar para o caminho certo. Arrumar a sua rota. Arrumar a sua rota. Se você tem sido rebelde e desobediente, você está fora da vontade de Deus. Diga para Ele: eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar para a rota certa, para o que o Senhor sonhou para mim. Eu quero, Senhor, viver exatamente. Eu confio tanto no Senhor, que mesmo que eu não entenda, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Eu quero servir ao Senhor nessa terra. Eu quero que muitos atos de justiça sejam registrados naquele livro do meu serviço por amor ao Senhor nessa terra. Porque eu sei que o Senhor é justo recompensador daqueles que te servem. Eu quero viver o que o Senhor planejou para mim, em nome de Jesus.